26 de setembro, dia da amargura, Nossa Senhora. Só que o senhor me fala primeiro só o seu nome completo. Como é que é o seu nome? Meu nome é Francisco de Paula e Souza. Francisco de Paula e Souza. Hugo Chico Lúcio. O relato exclusivo de Francisco de Paula Souza, o Chico do Nhô Lúcio, foi gravado em 1977, durante pesquisa do historiador Antônio Teodoro Grilo. Chico tinha 17 anos quando acompanhou de perto a tragédia, que ficou conhecida vulgarmente como a Matança do Fórum. Foi a polícia que Foi a polícia, né? Foi. Quem matou foi o Isidoro mesmo, foi o soldado. Porque o negócio foi na cozinha, né? Foi na cozinha. Sim. Acharam ele morto no rabo do fogão, encostado no rabo do fogão. O episódio aconteceu há 100 anos e foi resultado de uma disputa política que marcou a cidade de Passos por muito tempo. De um lado, os lavouristas, partido representado pelo prefeito Coronel Neca Medeiros. De outro, o partido governista, representado por Venceslau Braz. Eles falavam que ele, na hora que ele foi matar, ele queria matar muitos, mas ele matou só 3. Sim. Quando Venceslau chegou à presidência do Estado, Neca Medeiros tentou amenizar as demandas políticas com a inauguração do Grupo Escolar Venceslau Braz, onde funciona hoje a Escola Francina de Andrade. Mas a homenagem não resolveu a disputa e Venceslau Braz enviou para Passos um delegado militar, o Alferes Isidoro Corrêa Lima. O objetivo, acabar definitivamente com o poder dos lavouristas, eliminando os coronéis que lideravam o movimento. Os lavouristas, segundo a época, cada um tinha jagunço, matança, aquelas coisas. Então havia muita denúncia em Belo Horizonte para que viesse pôr ordem na cidade. Os matadores foram para Cássia. Ia ter uma revanche e o Monsenhor não deixou, conversou com os coronéis. Neca Medeiros, ele foi candidato a prefeito de Passos. E Venceslau Braz, governador do estado. E antes das campanhas, no meio de uma discussão, ele deu um tapa na cara de Venceslau Braz. E aí segue as eleições e Venceslau ganha para governador do estado e Neca também ganha para prefeito. Aí o Neca pensou, bom, agora a coisa ficou ruim. E na época estava tendo a oportunidade dos municípios criarem escolas estaduais. Então fez uma reunião da Câmara Municipal e todos aprovaram e compraram aquele prédio. Antigamente era o hospital por 100 contos de réis. Efetuada a compra, partiram para a construção. Aí o Neca pensou, agora eu vou prestar minha homenagem ao Venceslau para desfazer aquele mal-estar. E foi feita a inauguração da escola e mandou colocar bem grande lá em cima, Grupo Escolar Dr. Venceslau Braz. Aí ele pensou que com aquilo estava tudo resolvido, né? Eu dei o tapa, agora eu fiz um chamego nele, passou tudo. Mas eu acho que aquele tapa ficou ardendo durante muito tempo. A história correu de boca em boca e chegou aos dias de hoje, com poucos registros e muita interpretação equivocada. Na verdade, é um episódio que foi deturpado pela interpretação oral, pelo desconhecimento de várias coisas, de várias situações. O que a gente tem de verdadeiro é um conflito entre a polícia local e os membros de partidos políticos, especificamente o Partido Lavourista, que nessa época dominava a política local, mas era contra o governo do Estado na ocasião. Não houve propriamente uma matança do fórum. Se essa era a intenção, e provavelmente foi, do então Alferes Isidoro, ela não se concretizou. E, na verdade, desse tiroteio resultaram apenas 3 mortes, sendo 2 ligadas aos políticos locais e uma de uma pessoa que estava por acaso no local e acabou sendo morta. Durante muito tempo, acreditou-se que mais pessoas teriam morrido neste episódio e que as mortes haviam acontecido dentro do Fórum de Passos. O prédio onde ocorreu a matança do Fórum foi demolido logo depois dos assassinatos. Este prédio, onde hoje funciona o Palácio da Cultura, foi construído em 1918. O poderoso e temido Alferes Isidoro Corrêa Lima chegou a preparar uma emboscada para cumprir a ordem de Venceslau Braz e convocou os 18 líderes do lavourismo para depor no pavimento superior da cadeia, onde um soldado, que ficou conhecido como Soldado Furquim, os matariam enforcados.
mas não foi assim que aconteceu. Na delegacia ficaram lá e lá foi pro solteiro aquele isso. O primeiro da lista era o Juca Miranda, que escapou da corda, mas acabou levando uma machadada na cabeça. Antigamente, as casas de venda vendiam de tudo, da agulha até tudo. Armazém, ferramentas e tudo. E lá eles compraram uma machadinha, sabe? Lá que foi a machadinha histórica. Juca Miranda foi atingido na cabeça, mas não morreu imediatamente. Ele ainda desceu as escadas, gritando para alertar sobre a emboscada. Levou a machadada no centro da cabeça. Ele virou, ele era muito ágil, muito saudável, desceu as escadas correndo e virou assim: faça fogo quem tenha armas e corra quem puder fugir. Isto aqui é uma cilada, foram as palavras dele, o tio Juca Miranda. O crime aconteceu em uma manhã de domingo, quando a maioria das famílias saíam das igrejas após a missa. Ao final do tiroteio, 3 mortos, 2 feridos e uma cidade aterrorizada com a violência. Após a tragédia, a população conviveu com o medo, sem entender o que havia ocorrido exatamente. O julgamento dos envolvidos no caso teve um clima de inquisição, pelo envolvimento de tantas famílias tradicionais. Na verdade, o Estado, para poder liberar o alferes e os soldados, ele acabou pactuando com o judiciário local para também liberar os coronéis e os envolvidos políticos aqui da localidade. Então é uma troca de favores, vamos dizer assim. Liberta todo mundo e bota cinza em cima do assunto. Feito isto, as mulheres recorreram dessa decisão do juiz e foram ao promotor, mas o promotor se recusou a aceitar a reclamação das viúvas, claro que acompanhadas de seus advogados. Quando isto aconteceu, as mulheres imediatamente agitaram as pessoas, os seus companheiros e os seus amigos, os correligionários, e publicaram um manifesto que teve o nome de Os Assassinos Absolvidos. Teve uma grande repercussão na época. E por causa desse episódio das mulheres e desse panfleto, um médico local, que chamava Dr. Rodolfo Gomes Pedrosa, envia uma carta a Rui Barbosa, no Rio de Janeiro. E Rui Barbosa recebe essa carta e, numa sessão do Senado da República, ele não só comenta o caso de Passos, como ele detalha esse caso e ataca violentamente o Estado de Minas pela postura que adotou e pelo comportamento da polícia. Delva Marcondes de Melo Lemos, sobrinha de Juca Miranda, lembra do caso com tristeza. A minha mãe estava lá e ficou apavorada, ela tinha acho que 17 anos por aí. E com medo do pai dela, né? Com toda a razão, que logo o intento apareceu à tona para todos, que era para matar, acabar com os coronéis. O meu avô era coronel também, que comprava-se a patente de qualquer título que quisesse lá no Império, sabe? Apesar da violenta ação que marcou a história de Passos, os crimes do Fórum não caracterizaram o movimento jaguncista na região. E foi assim o 26 de setembro que deu esse nome sujo para Passos, que é terra de gente brava, matadora, muito pelo contrário, é terra boa, acolhedora, abrigadora. Então, como madrasta, é uma mãe para qualquer um que venha de onde vier, é bem acolhido aqui. E como mãe é sempre mãe, que mãe nunca deixa de ser mãe, né? Passos é a minha terra que eu amo e venero.